Então, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estou muito contente, na verdade, por a gente poder estar reunido e estudar a Palavra de Deus. Tá? E hoje a gente vai dar sequência na nossa aula, onde a gente vem falando sobre uma cronologia dos principais eventos escatológicos. Lembrando que essa lista que eu estou mostrando para vocês de eventos, elas estão basicamente numa sequência, não quer dizer que elas sejam exatas, a sequência dessa cronologia, mas ela tem uma noção básica só para a gente poder falar dos eventos. O objetivo aqui não é nem tanto a cronologia e a ordem em que eles acontecem, mas sim a gente ter uma noção básica de como a Bíblia está mostrando para nós eventos que vão acontecer. Só para a gente ter um resumo do que a gente já veio tratando até agora a gente falou desses eventos aqui, ó. Na primeira aula a gente falou sobre a primeira vinda de Cristo, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois nós vimos que as profecias falavam que era necessário que o Messias fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então a gente falou sobre a primeira vinda, sobre a morte, sobre a ressurreição e por fim a ascensão de Cristo, quando Cristo ascende ao céu. Também falamos ainda na primeira aula sobre uma profecia que havia da destruição do templo que aconteceu no ano 70, como a gente viu. Então, basicamente, o que está dentro da lupa foi o conteúdo da nossa primeira aula. Na segunda aula, semana passada, então, a gente falou sobre o período em que estamos vivendo, que ele vai ser chamado também de o tempo dos gentios, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nós falamos sobre esse período chamado de tempo dos gentios, tempo das nações, mas falamos também sobre o princípio das dores, onde eu comentei com vocês que ele é comparado a uma mulher que está para dar à luz, né? Mas que ela passa um período ali de 40 semanas em média de gestação, e quando chega na última semana, a última semana é quando ela começa a sentir de fato o princípio das dores, as contrações. Então tudo aquilo que ela tem durante a gravidez, na verdade, se intensifica na última semana. E por causa disso, eu falei que sempre haveriam falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes em vários lugares, mas que tudo isso vai se intensificar quando chega a última semana prestes a dar à luz. E aí a gente falou então sobre aquilo que é chamado de a última semana de Daniel, mas eu mostrei para vocês como essa semana também aparece no livro do Apocalipse. Então, basicamente, esse foi o conteúdo que a gente viu em 2 aulas. O que a gente vai falar hoje? Já que semana passada a gente terminou falando sobre essa última semana, hoje eu quero falar de alguns eventos que vão estar dentro desse período que é conhecido como a última semana de Daniel. E mesmo quem não crê que a última semana esteja no tempo do fim, crê que ela já se cumpriu, ainda assim, vocês lendo o livro do Apocalipse, vocês vão perceber que existe um período de 7 anos sendo descrito ali também. Então, existem muitos acontecimentos que estão ligados a esse período. O que a gente vai tratar na aula de hoje? O objetivo é pelo menos a gente falar sobre a manifestação, a ascensão de um personagem que a gente vai popularmente chamar de o anticristo, mas que ele recebe muitos nomes nas escrituras. Depois vamos falar sobre a manifestação dele, sobre a queda dele. Vamos falar também aqui, se der, sobre esse período e sobre a grande tribulação, como ela é chamada na Bíblia. E se der tempo, ainda quero falar um pouquinho de como existe muita coisa do livro do Apocalipse tipificada nessa última semana. Tá? E aí, semana que vem, acho que a gente encerra esse conteúdo falando sobre a vinda de Cristo, milênio e eternidade e tudo que está ligado a esse contexto. Tá? Então, basicamente, o foco de hoje é falar sobre o período da grande tribulação e tudo que está ligado a ela. Vamos começar falando sobre a ascensão do anticristo. Tá bom? Anticristo é o termo como popularmente a gente vai chamar um personagem que ele vai ser chamado de o homem do pecado, filho da perdição e outros tantos nomes, como o iníquo, o chifre pequeno e tudo mais, como a gente já vai ver daqui a pouco. Mas, popularmente, as pessoas chamam de anticristo porque é alguém que se opõe a Cristo.
todo mundo que se opõe a Cristo é chamado de anticristo. Todo mundo em todos os tempos. Todo aquele que se opõe a Cristo é chamado de anticristo. Mas no tempo do fim, a gente tem um personagem que ele vai ser um homem, vai ser literal, que ele vai se opor a tudo que se chama Deus, a tudo que é objeto de adoração, inclusive a Cristo. E por isso esse personagem ele é chamado de o anticristo. Não só mais um, mas vai ser o anticristo final, tá? De todos os eventos que a gente viu até agora, esse é o nosso 9º evento na linha do tempo, a ascensão do anticristo. Dos vários textos que a gente vai ler hoje, eu vou começar citando de novo um texto que vocês já devem decorar, né? Provavelmente, se você ainda não decorou, você vai decorar até o final dessas aulas, porque em todas as aulas eu começo lendo ele, a profecia das 70 semanas de Daniel, porque ali estava muitas destas coisas sendo descritas. Como, por exemplo, essa profecia, ela fala de um período de 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo e sobre a cidade. Porém, esse período, ele vai estar sendo dividido em 7 semanas e 62 semanas, que dá 69 semanas. Para quem não entende o que é as 70 semanas de Daniel, não tem problema, eu posso compartilhar com vocês lá no nosso grupo, durante a semana, um estudo sobre as 70 semanas de Daniel para você entender melhor, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, e o que eu quero me deter agora, é justamente nesta porção final, aonde você vai ver que a Bíblia diz assim, que depois que saísse um decreto para reconstruir a cidade, os muros e tudo mais, começaria a se contar essas 70 semanas de anos. Então, sempre que você fala de uma semana, tem 7 dias, você multiplica, você transforma em anos. Então, são semanas de anos. Quando você conta 70 semanas, em vez de você dizer 490 dias, você vai ver que são 490 anos, tá? Então, é profetizado que desde que saísse o decreto para reconstruir, começaria a contagem dessas 70 semanas. A gente sabe que isso aconteceu lá com Artaxerxes, você vai ler isso em Esdras, em Neemias, e daí em diante começa a contagem, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, vai para a sua terra e começa a reconstruir o templo, os muros, as cidades, as ruas e tudo mais. Começa a contagem. Então, a profecia diz que depois de 7 semanas e 62 semanas, somando em semanas de ano, isso dá 483 anos, a Bíblia diz assim que tudo seria reconstruído e tudo mais, mas depois disso veria o príncipe, o Messias, só que ele seria morto. Então você começa a contar desde a reconstrução do templo até a vinda de Cristo, você vai ver que deu exatamente, irmãos. Tá? Você podia não saber o dia e a hora da vinda de Cristo, mas você sabia qual era a geração que veria a primeira vinda de Cristo. E também a profecia já anunciava não só que ele viria, mas que ele seria morto, já mostrava o que aconteceria com ele. Porém, essa mesma profecia, ela agora vai mostrar que depois da morte do ungido aconteceriam alguns eventos. A Bíblia diz que a mesma cidade e o templo que foi começado a reconstruir no início das 70 semanas, depois da morte do ungido, ela seria destruída de novo. E aí o que a gente tem? Nós vimos na primeira aula que no ano 70, 40 anos praticamente em média, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, exatamente como Daniel profetizou, a cidade e os muros foram destruídos. Só que o texto diz para nós assim, que haveriam guerras e desolações que estavam determinados até o tempo do fim. Então parece que Daniel ele vai falar de coisas que sempre estariam presentes na história da humanidade até o tempo do fim. E por fim ele vai dizer assim, que o príncipe ou o governante do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, o governante, o príncipe daquele povo, que vem daquele povo que destruiu Jerusalém no ano 70, esse governante é que vai fazer uma aliança que marca o início da última semana de Daniel. Vocês entendem? Então, basicamente, você vai ver que muitas pessoas interpretam dizendo que essa semana já se cumpriu em Jesus, que Jesus é quem selou uma aliança de uma semana, mas aí a gente tem muitos problemas, que não é o foco do estudo hoje.
Mas a gente tem muitos problemas. Por quê? A aliança foi selada no início da semana, certo? Mas as pessoas que interpretam que Jesus é quem selou a aliança vão dizer que Jesus morreu no meio. Como é que ele vai derramar o sangue no meio e a aliança foi selada no início? Começa a entender como existem incoerências. Outra, no livro de Daniel, quem vai fazer cessar o sacrifício não é Jesus. No livro de Daniel você lê o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12. Você vê que quem faz cessar o sacrifício e a oferta é um chifre pequeno, que aponta para o anticristo. Então não pode ser Jesus no capítulo 9, se em todos os outros capítulos quem faz cessar o sacrifício não é Cristo, e sim o anticristo. Então, você vai ver que o governante, o príncipe que viria e faria uma aliança com muitos, é o mesmo que vai fazer cessar o sacrifício no meio da semana. Então, a gente entende que existe um período de uma semana no tempo do fim, que é basicamente essa semana que vocês vão ver aqui, 7 semanas, mais 62 semanas, a morte do ungido, a destruição do templo, guerras e desolações até o tempo do fim, e então viria o governante que fará uma aliança com muitos. No meio da semana ele vai fazer cessar, então se é uma semana de 7 anos, o meio é 3 anos e meio para cada lado, e por fim a gente vê a vinda de Cristo, onde nós vamos ver daqui a pouco o que acontece, inclusive com o anticristo por ocasião da vinda de Cristo. Nessa profecia das 70 semanas de Daniel, você já tem basicamente um apanhado geral. É como se Deus tivesse entregado um resumo para Daniel de tudo que estaria sendo dito. Inclusive, eu vou ler com vocês o final, o versículo 27, que é onde fala desse personagem que a gente vai chamar de o anticristo na aula de hoje. O texto diz assim, e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana é o equivalente a 7 anos. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Lembra que Jesus diz, quando vocês virem a abominação desoladora no templo, quem lê entenda, está aqui, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que na profecia das 70 semanas já diz que ele vai fazer uma aliança, mas que depois o que está determinado vai ser derramado sobre ele, tá bom? Então basicamente é isso que a profecia das 70 semanas trata, e eu acho que isso vale como base para você entender uma coisa, que é o objetivo desse texto, é mostrar que já no início da semana você vê o anticristo surgindo no cenário escatológico. Tá? Por que eu dei o título desse nono evento de a ascensão do anticristo? Porque para mim ele já está surgindo no início da semana, porque o texto está dizendo que ele é quem vai fazer essa aliança com muitos. Né? Então, se ele vai fazer aliança, quer dizer que de alguma forma ele já está surgindo no início da semana. Até aqui, ok? No livro de Daniel, é importante a gente ler não só o capítulo 9, que é das 70 semanas, mas ler todo o livro, se bem que a gente vai estudar esse livro daqui uns dias. Mas olha o que diz Daniel 8, que está falando desse mesmo personagem que aparece no capítulo 9, esse mesmo príncipe. E de um deles saiu outro chifre, que começou pequeno, mas que cresceu em poder em direção ao sul, ao leste, e a terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou à terra alguns componentes dos exércitos das estrelas e pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos e suprimiu o sacrifício diário e oferecido ao príncipe. E o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram entregues ao chifre. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Basicamente, eu li só uma porção do capítulo 8. O que essa porção está mostrando para nós? Quando você lê o capítulo 8, você vai ver ali a guerra entre dois animais, que era um carneiro com 2 chifres, um chifre maior e o outro menor. Isso apontava para os medos e persas. Aquele carneiro era uma figura dos medos e persas, e quando mostra um chifre maior ou outro menor é porque os persas seriam maior em poder do que os medos.
Está tipificado lá na estátua de Daniel também, quando você vê o peito e braços de prata, e você vê 2 braços, né? Eram os medos e persas. No carneiro da visão do capítulo 8 também é a mesma coisa, você vê os 2 chifres apontando para os 2 reinos. E de repente vem um bode, e esse bode tinha um chifre longo, um único chifre, e ele vai destruir esse carneiro. Esse chifre longo apontava para Alexandre o Grande. As profecias vão mostrar isso para nós, só que depois diz que esse chifre foi quebrado e surgiu 4 chifres no lugar dele, que quando você estuda a história, você vai ver que isso está ligado aos 4 generais de Alexandre o Grande que assumiram o império dele quando Alexandre o Grande morreu. Só que desses 4 generais, de um deles, que é o Império Seleucida, vai surgir um chifre pequeno, que é isso que a gente acabou de ler. Esse chifre pequeno, ele foi um homem que existiu de fato por volta do ano 160, 170 antes de Cristo. E esse homem começou pequeno, mas ele foi galgando poder e foi crescendo, até que ele se voltou contra o sul, que naquele tempo era o Egito, se voltou contra o leste e se voltou contra a Terra Magnífica, que falava de Jerusalém. E ele profanou o templo e o santuário em Jerusalém. Quando ele profanou, ali tem muitas histórias, hoje inclusive eu nem trouxe o livro de Flávio Joséfo, lá sobre a história dos hebreus, mas ali você vai ver isso, que ele profanou o templo e por basicamente 3 anos e meio, olha só como é profético, né? Durante 3 anos e meio, ele suprimiu o sacrifício. As pessoas não conseguiam mais fazer sacrifícios, ele andou sacrificando um porco. Sabe que o porco no Velho Testamento era uma abominação, então você vai ver a abominação desoladora. Ele erigiu uma estátua para Zeus, né? Então tem muitas histórias que aconteceram, isso cerca de 160, se não me engano 168, então é uma média de 170 anos antes de Cristo. Só que quando Jesus vem, Jesus pega essa mesma profecia de Daniel e Jesus vai dizer assim, ó, quando vocês virem, e não quando vocês viram. Jesus pega aquela mesma profecia e ele joga para frente, porque ele está dizendo o seguinte, que aquilo que vocês viram era uma sombra, que está apontando para uma realidade no fim dos tempos, vai voltar a acontecer de novo. Então essa profecia de Daniel, ela tem um primeiro cumprimento, uma camada de revelação que apontava para um contexto histórico que aconteceu durante o Império Grego, pouco antes de haver aquela transição para o Império Romano. Mas Jesus está dizendo que isso vai voltar a acontecer de novo no tempo do fim. Então nesse contexto é que Jesus vai dizer, vai surgir um chifre pequeno, que ele começa, como o nome diz, pequeno, mas ele vai começar a crescer em poder. E ele vai crescer tanto em poder, que ele vai chegar ao ponto em que ele vai pisar o exército dos céus, e vai atirar alguns dos componentes dos exércitos das estrelas por terra, e vai pisotear. O que significa isso? Que o anticristo vai subir até o céu, e vai pisar sobre os anjos, e vai derrubar anjos? Não. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, enquanto eu falei de cronologia bíblica, uma promessa feita a Abraão era a seguinte, que Deus daria para eles uma descendência como a areia do mar, ou seja, se você puder contar os grãos de areia, você vai contar a descendência, né? Ninguém pode contar, então Deus estava prometendo para Abraão uma descendência incontável, como areia. Fala do que é terreno, está no chão. Mas Deus também promete uma descendência a Abraão que seria como as estrelas do céu. Então ele diz para Abraão, sai para fora da tua tenda, olha para o céu e vê se tu podes contar as estrelas. Né? Quem pode contar quantas estrelas tem? Ninguém. Deus estava dizendo que assim como ele daria uma descendência como a areia para Abraão, que seria uma descendência terrena, incontável, Deus também prometeu uma descendência celestial. Então, hoje, quando que a gente vê isso se cumprindo? Quando você olha para a igreja, você vê aqui os santos que são salvos, você já é considerado como alguém que está assentado nas regiões celestiais com Cristo. É o já, mas o ainda não, né? Você ainda não está lá, mas é como se em Cristo você já tivesse acesso a todas essas promessas. Então, por que eu quero dizer isso? Porque quando o texto aqui diz que ele vai pisar sobre os exércitos das estrelas, ele vai jogar por terra e vai pisar,
Se você ler outros capítulos de Daniel, Daniel 7, Daniel 2, esses outros capítulos vão dizer para nós que aqueles que estão sendo pisoteados são os santos. A Bíblia diz que quando ressuscitar seremos como as estrelas, não é isso que a Bíblia diz? Ela está apontando para nós. Quando a Bíblia diz que o anticristo, esse chifre pequeno, ele vai pisotear o exército das estrelas, está falando daqueles que servem a Cristo e têm a promessa de ressurreição, de ter um corpo glorificado, tá? Então, basicamente, o texto está dizendo, ele começa pequeno. Quando que ele começa pequeno? No início da semana, quando ele faz aliança, ele está reunindo um exército, está galgando poder, né? Mas ele vai crescer. E é esse crescimento que se dá exatamente quando ele chega na metade da semana, que é quando ele começa a pisar o exército das estrelas, e não só pisar o exército das estrelas, aí como é dito, que está falando dos santos, a gente vê em outros capítulos de Daniel, mas ele cresce ao ponto de querer desafiar até mesmo o príncipe desse exército. Aí eu pergunto para vocês, quem é o príncipe do exército das estrelas? Jesus, entenderam? Por quê? Você vai ver que no final desse período de 7 anos, lá em Apocalipse, depois vai dizer que vai sair 3 espíritos de Irã, da boca do dragão, do falso profeta, da besta. Eles vão reunir os exércitos dos reis da terra num vale chamado Armagedon para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens, montado num cavalo branco. Perceberam que o anticristo, ele está reunindo os reis da terra para pelejar contra Jesus que vai vir sobre as nuvens? É isso que o texto está dizendo aqui, ó, que ele cresceu tanto que ele não se contentou apenas em pisar os santos, mas ele também vai se voltar contra o príncipe do exército. Isso acontece lá no finalzinho da semana, como a gente pode falar um pouco mais no final dessa aula, tá? Então, basicamente, esse texto ele fala um pouco de tudo, desde o início da semana, o meio até o final. Inclusive, ele diz assim, ó, que esse mesmo príncipe é quem, no verso 11, né, é quem vai suprimir o sacrifício diário que era oferecido ao príncipe, ou seja, a Cristo. Então vocês percebem que lá no meio da semana, quem coloca a abominação desoladora e faz cessar o sacrifício, lá não pode ser Jesus. Porque um capítulo antes, no capítulo 8, está dizendo que quem faz suprimir o sacrifício é o chifre pequeno. Vocês perceberam que é incoerente num capítulo ter um personagem mau fazendo cessar o sacrifício, e aí tu vai para o capítulo seguinte e tu vai dizer que é Jesus que fez cessar o sacrifício? Não pode, né? Então o próprio livro de Daniel vai se explicar. Porém, se você entendeu isso, o resumo desse texto que eu quero que vocês guardem é esse. A Bíblia diz que vai surgir um chifre pequeno. Ele começa pequeno, mas ele vai começar a ascender, galgando o poder, até que ele se torna grande e se volta contra o exército das estrelas e até mesmo contra o príncipe do exército. Tá? Por isso que esse evento de agora é chamado de a ascensão do anticristo, porque ele começa a ascender ao poder. Igual a esse texto, a gente vai ter Daniel 11. Daniel 11, para quem não sabe, ele é paralelo a Daniel 8. Tá? Daniel 8 e Daniel 11 são paralelos. No contexto histórico, para quem lê todo o capítulo de Daniel 11, está ali falando de todos os impérios, de todos os reis que viriam, tanto lá do Egito como lá dos Seleucidas, na parte do norte. Tá? Então vai falar de várias guerras. Sobre isso eu também coloco para vocês um vídeo essa semana, lá no nosso grupo do Conexão Bíblica ao BPC, para vocês saberem sobre isso, tá? Mas quando chega no final dessa guerra de norte contra sul, você vai ver que lá no finalzinho vai falar de um rei que vai surgir. Quem era esse rei? Num contexto histórico era Antíoco Epífanes, num contexto profético está apontando para o anticristo no tempo do fim, tá bom? Olha o que é dito em Daniel 11. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo. Isso acontece no meio da semana, tá? Estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha 2 coisas acontecendo nesse período. Ele vai tentar perverter muitos que fazem parte da aliança,
Mas aqueles que permanecerem firmes serão fortes e farão proezas. Perceba que a Bíblia está falando de 2 grupos. Por quê? Se a gente olhar para a história de Antíoco Epífanes, isso aconteceu. Lá na história vai dizer assim, ó, que ele tentou perverter muitos que tinham a primeira aliança com Deus, que eram circuncisos e tudo mais, a deixarem a circuncisão, e muitos se perverteram, muitos abandonaram a circuncisão e começaram a fazer parte dos sacrifícios feitos por ele. Mas muitos não fizeram isso, pelo contrário, você lê Flávio Joséfo, vai dizer que muitos deles até fugiram para os montes, para os lugares áridos, justamente para não negar a primeira aliança. Só que Jesus ele está profetizando, daqui a pouco eu vou ler para vocês, que isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Então, a aliança que a gente tem hoje em vigor é a nova aliança, então provavelmente ele vai fazer tudo o que ele fez na primeira, naquela figura, vai acontecer na realidade agora na nova aliança também. Ele vai tentar perverter como? Por meio da marca da besta, por meio de muitas coisas que vêm nesse período, inclusive não só a marca da besta, mas a imagem da besta também. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada. Olha só Apocalipse aqui, né, que muitos serão mortos, serão presos, outros serão mortos à espada, e é assim que as pessoas darão testemunho da sua fidelidade, né? Então o texto vai dizer assim, ó, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, pelo roubo e por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para um tempo determinado. Eu gosto muito dessa expressão que vai aparecer aqui, ó, o tempo determinado, porque vocês vão ver que a Bíblia trabalha com tempos determinados, não é algo que pode acontecer a qualquer momento, a Bíblia sempre trabalha com tempos determinados. E este rei fará conforme a sua vontade, e ele levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas espantosas, e fará prosperar até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Está sendo dito aqui em Daniel 11, que vai surgir um personagem, diferente de Daniel 8, onde ele é chamado de chifre pequeno, aqui ele vai ser chamado de um rei, que ele vai se levantar, vai perseguir os santos, vai profanar o santuário, vai tirar o sacrifício contínuo, e nesse contexto ele vai tentar perverter aqueles que têm uma aliança com Deus. Quando ele não conseguir, ele vai pisotear e matar, e aí o texto diz, muitos vão sofrer pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias, até o tempo do fim que está determinado. Veja que a Bíblia fala de um tempo do fim, até o tempo do fim. Quando Jesus ele vem, ele pega essas profecias, e aqui nesse texto de Mateus 24, ele vai pegar essas profecias de Daniel e ele vai jogar para frente. Ele vai mostrar que isso vai voltar a acontecer no futuro. Então, Jesus ele diz exatamente o que a gente leu. Quando, pois, vocês virem a abominação desoladora, da qual o profeta Daniel falou, que está lá no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus ele vai falar desse abominável da desolação, né? Não é o abominável Homem das Neves, tá? É o abominável da desolação. A Bíblia diz assim, ó, quem lê, entenda. Houve um cumprimento nessas profecias no passado? Houve, mas Jesus mandou olhar para essas coisas porque ele estava mostrando que isso era como se Deus tivesse deixado uma sombra. No Velho Testamento Deus trabalha diversas vezes deixando sombras para que a gente tenha uma noção de como será a realidade. Então a gente vai ler vários textos, inclusive Apocalipse 17, olha o que esse texto diz. E os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. E eles têm um único propósito, que é dar o seu poder e autoridade à besta. Se vocês olharem para Daniel capítulo 7, lá no livro de Daniel, vocês vão ver 4 animais, um leão,
um urso, um leopardo e um animal terrível que Daniel não soube descrever. Nesse animal terrível havia 10 chifres. E como eu já falei nas outras aulas, chifre na Bíblia é um símbolo de poder, de autoridade. Então tinha 10 chifres. Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, você vai ver uma besta surgindo do mar que tem todas essas configurações. Eu já vou falar disso daqui a pouco para vocês. Mas ela vai ter 10 chifres, e dentre desses 10 chifres vai surgir um 8º rei. Das 7 cabeças surge um oitavo rei que procede do 7. Esse personagem é chamado de a besta, e ele vai fazer uma aliança, vai ter 10 reis unidos a ele, que darão o seu poder no finalzinho para ele. Esse é o único intento. Então, quando a gente fala de 10 chifres, lembra que Daniel vai dizer assim, que ele vai surgir no cenário, vai fazer uma aliança com muitos? A Bíblia não diz quem são esses muitos. Muitas vezes a gente vai perceber as pessoas dizendo o seguinte, que o anticristo, quando ele surgir, ele vai fazer uma aliança com Israel, e no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, então ele vai quebrar a aliança com Israel. Existem 2 problemas nessa colocação. Primeiro, porque a Bíblia não fala isso. Segundo, a Bíblia não diz que é durante 3 anos e meio e na metade ele quebra a aliança. A Bíblia diz que a aliança vai durar 7 anos. Na metade ele vai fazer cessar o sacrifício, não diz que ele quebrou nenhuma aliança. Então vocês entendem que muitas vezes a gente pode até falar, mas a gente precisa deixar claro que é muitas vezes aquilo que a gente pensa, não como se fosse algo que a Bíblia está falando, tá? Se ele vai fazer uma aliança com Israel ou não, pode ser até que ele faça. Existem outros textos que vão falar de Israel fazendo uma aliança com a morte e com o inferno. E isso é interessante porque está ligado lá com o 4º cavalo, que fala que a morte e o inferno seguiam. Pode ser que Israel esteja ligado a uma aliança? Pode ser, mas a profecia das 70 semanas não fala sobre isso, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é que nesse 9º evento, a gente tem aqui a ascensão do anticristo. Ele vai começar como um chifre pequeno que vai ascender. Então a gente tem aqui o início dessa semana, que ele vai ser marcado por uma aliança que acontece exatamente aqui, uma aliança com muitos. Na metade da semana é quando ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e aí começa o que a gente vai falar agora dessa última metade. Já. Não tá fácil quando chove assim. Mas enfim, a gente vai ver outra forma da gente poder ter o estudo sem ter paradas, né? Principalmente porque agora a gente está nessa transição de estação, e essa transição, ela aqui no sul da chuva, não adianta, né? Vamos lá. Espero que acalme um pouco mais, né? Então, basicamente, como eu estava falando para vocês, o que a gente está tendo aqui é exatamente esse período de grande tribulação, que ele começa com um acordo, uma aliança que está acontecendo com muitos. Para quem diz que é só Cristo quem sela a aliança na Bíblia, você vai ver que o anticristo ele também sela, e você vai ver isso até lá nos pés da estátua. Os pés da estátua vai dizer que tinha um reino de baro e de ferro, e que eles se uniriam por meio de casamento. E casamento é o quê? Não é uma aliança? Então você vê que existe uma aliança ali no tempo do fim, exatamente nesse mesmo período que surgem os 10 dedos da estátua de Daniel, lá em capítulo 2, que também são os mesmos 10 chifres que aparecem em Daniel capítulo 7, em Apocalipse 13, Apocalipse 17. Deus ele usa figuras diferentes, mas para falar das mesmas coisas. Ele está selando essa aliança com muitos exatamente aqui no início da semana. Significa que de alguma forma ele vai começar a crescer e ascender o seu poder. Vai haver guerras, pelejas do norte contra o sul. No próprio livro do Apocalipse, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que vai haver 4 selos. Você tem um cavalo branco. Muitos entendem que o cavalo branco ali pode ser Jesus voltando.
tá? Mas muitos entendem que esse cavalo branco também é uma figura do próprio anticristo, que ele surge num cenário por meio de mentiras e tudo mais, aparentando uma boa forma, mas que depois da metade da semana é que ele de fato vai se manifestar e mostrar quem ele é, tá? Então a gente tem essas duas interpretações, que depois, quando chegar ali no mapa do Apocalipse, eu falo para vocês um pouco mais e até compartilho com vocês o que para mim faz mais sentido, tá? Nesse mapa a gente vê que o anticristo se manifesta exatamente no início da semana, porque é ele quem faz essa aliança. Mas ele não começa grande, ele começa como um chifre pequeno, mas que vai começando a crescer, ascender ao poder, até que no meio da semana, de fato ele está forte, poderoso, tem essa aliança, essa coligação com 10 chifres, 10 reis, 10 dedos da estátua, e agora sim ele recebe o poder, a autoridade, e aí ele vai se manifestar, né? E ele vai fazer tudo aquilo que a Bíblia profetiza. Então, qual que é o nosso 10º evento? Justamente isso, a manifestação do anticristo. Nós falamos sobre a ascensão, agora a gente vai falar quando ele vai se manifestar, se revelando ao mundo quem de fato, quem realmente ele é. Então, a gente tem vários textos, mas o primeiro que eu quero ler é Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 2, só para vocês entenderem o contexto dessa carta. Paulo tinha escrito uma primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo falou muito sobre a vinda de Jesus. Inclusive, ele falou de ressurreição e de arrebatamento lá na primeira carta. E quando Paulo estava com eles, Paulo falava muito sobre a vinda de Cristo aos Tessalonicenses. Só que quando Paulo sai de Tessalônica, vem pessoas ali e começam a dizer que Jesus já tinha voltado. E eles começam a ficar preocupados. Pô, como assim? Eles estavam passando por um contexto de tribulação, tá? Os tessalonicenses, eles passaram por muitas tribulações, e de repente começa a chegar pessoas ali e dizendo assim, ó, vocês estão passando por tribulações, e Jesus voltou e vocês ficaram. Pensa qual é o desespero dessas pessoas que estão aguardando Jesus voltar, estão aguardando um arrebatamento, né? E aí de repente chega alguém e diz para eles assim, ó, Jesus voltou, o arrebatamento já aconteceu e vocês foram deixados para trás. Não parece aquele filme que a gente vê? Né? É esse o contexto. O pessoal dessa igreja estava apavorado por causa disso. E aí o que acontece? Paulo vai escrever uma segunda carta aos Tessalonicenses e ele vai explicar muita coisa. O capítulo 1 ele é revelador demais, mas eu vou ler o capítulo 2 agora, porque o capítulo 1, se der tempo, a gente lê hoje, quando eu falar da grande tribulação. Olha o que é dito aqui no capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que vocês não vos movais facilmente do entendimento de vocês, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós tivesse procedido, né? Como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado ou se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, só para vocês entenderem esse contexto, daqui a pouco a gente lê mais, Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão achando que foram deixados para trás. Vocês estão preocupados porque vocês estão passando por uma tribulação e vocês acham que ficaram, porque alguém escreveu uma carta, porque alguém pregou, porque alguém está falando. E aí Paulo diz assim, gente, o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes, né? Ele diz, a vinda de Cristo, se vocês olharem numa Bíblia que, com Strong, é bem legal vocês fazerem isso, essa palavra aqui, ó, a vinda de Cristo, a palavra ali é parousia. E parousia é o quê? Exatamente, é a manifestação visível da vinda de Cristo no final de tudo. Isso é a parousia. Todo mundo entende assim, independente da linha que você creia, inclusive a gente vai falar sobre isso, não sei se dá tempo esse ano, porque a gente vai só até dia 16 esse ano, né? Mas se der ainda esse ano. Então, a parousia é a vinda de Cristo visível no final de tudo.
Ele está dizendo que a vinda de Cristo e o nosso reencontro com Ele não acontece sem que antes venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado, filho da perdição. Então ele vai dizer assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso não está lá em Daniel, que o chifre pequeno vai se levantar contra tudo que se chama Deus, contra o Deus dos deuses, contra o príncipe do exército? Está aqui, e que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo, a palavra tempo aqui é kairos, é tempo determinado, ou seja, existe um tempo determinado para que ele seja manifesto, então, para que ao seu próprio tempo ele seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Vou fazer uma pausa aqui só porque a gente vai conversando, e lembrando que no final tem um momento de perguntas e respostas também, tá? Aqui existem interpretações de linhas escatológicas que vão dizer que o que detém a manifestação do anticristo é a igreja. Quem já ouviu isso? Outros vão dizer que não, quem detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Já ouviram isso também, né? As pessoas inicialmente diziam, o Espírito Santo está aqui na terra, enquanto o Espírito Santo estiver sobre a terra, o anticristo não pode se manifestar. O Espírito vai ser tirado e então o anticristo, ele se manifesta. Só que as pessoas começaram a perceber que isso não fazia sentido. Então, houve uma mudança de entendimento e na forma de se pregar. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo não ia ser mais tirado, e sim, a ação do Espírito Santo seria limitada. Porque realmente não fazia sentido. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é onipresente, ele está sempre em todos os lugares. Não existe esse negócio de ser tirado. Também começaram a dizer que a igreja é que vai ser tirada. Pode ser falado isso? Pode. Por quê? Porque é uma colocação de um intérprete, mas a gente sempre precisa entender uma coisa, o texto não diz que é a igreja. Você pode até entender dessa forma pela sua interpretação, pela sua inferência, mas o texto em nenhum momento diz que o Espírito Santo será tirado e que a igreja será tirada, tá? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque a gente nunca pode afirmar com certeza uma coisa que nem o texto está fazendo. É uma regra de interpretação bíblica. Você não pode criar uma doutrina e falar algo como se fosse uma verdade absoluta de uma coisa que a Bíblia não está falando. O que a Bíblia faz aqui é um silêncio. Ela está dizendo que Paulo, ele diz assim aos Tessalonicenses, vocês sabem que quando eu estava com vocês, eu dizia para vocês o que ia acontecer. Então, quem estava lendo a carta sabe do que Paulo estava falando, mas para nós há um silêncio aqui. A única coisa que é dita para nós aqui, no verso 6, é que o que detém a manifestação do anticristo é um tempo determinado. Pronto, ela não fala de mais nada além disso. Tudo que a gente ouvir algum pregador falar além disso, a gente nunca pode tomar como uma verdade bíblica, a gente pode tomar como uma interpretação do pregador que está falando, que ele chegou àquela conclusão. Amém, irmãos? Entenderam essa parte? Tá? Então, olha só o que o texto diz para nós. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio ele seja tirado. Então será revelado o iníquo. A palavra revelado aqui, para quem não sabe, ou a palavra mais acima ali no verso 3, manifesto, é Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelar, né? Revelação. Então está dizendo aqui, então vai acontecer o Apocalipse, né? O anticristo, o iníquo, ele vai ser revelado. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele estava dizendo assim, para aquele povo que estava preocupado porque havia pregadores dizendo para eles que o fato deles estarem passando por uma tribulação naqueles dias, e eles estarem em meio à tribulação,
é porque Jesus tinha voltado, eles foram deixados para trás e eles estavam preocupados. E Paulo escreve a carta dizendo, gente, não é nada disso que vocês estão pensando. Isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O dia do Senhor não acontece sem tudo isso. E ele diz, então ele será revelado. E quando ele for revelado, o Senhor na sua vinda, ele vai aniquilar o anticristo. Então isso já está falando da parousia, aquela vinda no final. Ele vai aniquilar o anticristo por meio do sopro da sua boca. É interessante porque esse texto, a gente pensa que Paulo recebeu tudo por revelação. E eu vou dizer para vocês, particularmente, eu entendo que Paulo recebeu sim muita revelação da parte de Jesus nas diversas vezes que Jesus apareceu para ele, ou quando ele foi arrebatado e em tudo mais, tá? Mas muitas das coisas que Paulo ele vai ter a revelação e a compreensão agora, não é exclusivo do Novo Testamento. São coisas que o Velho Testamento já falava antes, mas que as pessoas não tinham compreendido. Então, por exemplo, quando você olha para a destruição do anticristo, você vai dizer, não, Paulo recebeu por revelação. Ele pode ter compreendido, mas você vai ver que isso já tinha sido profetizado. Se você ler Isaías 11, você vai ver que lá está sendo dito que o iníquo vai ser destruído pelo sopro da sua vinda, né? O sopro da sua boca por ocasião da vinda. Então veja que o que Paulo está citando aqui, está lá em Isaías 11 também. O que a gente começa a ver? Que a Bíblia ela está mostrando para nós que vai ser revelado, vai ser manifesto. Por isso que eu falei para vocês, no meio da semana, o anticristo ele vai ser manifesto em algum momento. Ele vai ser revelado. A Bíblia está mostrando, existe algo que agora o detém. Ao meu ver, eu sempre falo para vocês que eu entendo que existe um tempo determinado por Deus para que isso aconteça. Acredito que esse tempo está muito próximo também. Mas vocês vão entender que em um momento ele vai ser revelado. E pelo que esse texto dá a entender, né, depois a gente pode até conversar, o irmão Luciano fez uma pergunta quando estava chovendo forte aí, né? Vocês vão ver que esse texto ele dá a entender que a igreja, de certa forma, ela tem que ver a manifestação do anticristo. Por quê? Porque senão a própria explicação de Paulo aos Tessalonicenses ela não faria sentido. Paulo está dizendo assim, ó, que a vinda do Senhor e o nosso reencontro com Ele não iria acontecer sem que antes fosse revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a quem o Senhor vai matar com o sopro da sua boca. Entenderam? Então, basicamente, esse texto ele dá a entender, e aqui existem diversas visões que a gente vai tratar um pouco na aula que vem, e um pouco a gente vai ter uma aula só para isso, para falar sobre várias questões que a gente vai analisar quando se trata principalmente de arrebatamento e de ressurreição também, tá? A gente tem aqui um mapa mental, só para você entender o que Paulo falou em Tessalonicenses. Ele está dizendo assim, ó, eu enumerei para você entender que o capítulo que a gente leu está enumerado. Ele diz assim, ó, que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nosso reencontro com Ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia, tá? Apostasia para mim está ligado muito à marca da besta, do que vai acontecer no tempo do fim. Sem que antes venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado, o iníquo, a quem o nosso Senhor, né, ele matará com o sopro da sua boca por ocasião da sua vinda, tá? Ele vai aniquilar esse personagem que é o anticristo por ocasião da sua vinda. Tem mais ou menos uma descrição do que Paulo estava falando nesse capítulo. Lembrando que aqui vem uma pergunta que talvez é interessante até a gente conversar. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é a apostasia? Quem sabe o que é a apostasia? Separação, tá? Qual é o problema dessa palavra separação? Apostasia sempre foi visto por toda a igreja, por todas as linhas de interpretação, não importa qual, sempre foi visto como uma separação de Deus. Você pode pegar qualquer dicionário e você vai ver que separação aí era no sentido de quem está num exército e vai desertar, vai se separar, vai se afastar, é um afastamento. Então alguém que fazia parte do seu regimento e ele apostatou, ele se afastou, ele se retirou, foi retirado desse exército. Isso é apostasia.
Outro conceito de apostasia é de uma aliança, de um casamento. É alguém que é casado, mas ele abandonou a aliança, ele deixou a família, deixou todo mundo e foi embora. É apostasia, ele foi retirado, ele saiu desse lugar, desse meio. Isso era o sentido de apostasia. O próprio Paulo, que ele vai usar essa palavra apostasia em outros lugares, ele vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Perceberam que a apostasia, principalmente na linguagem de Paulo, na linguagem que Paulo está utilizando, ele estava falando de um afastamento da fé. Por que é interessante? Porque recentemente, nos últimos anos, surgiu um personagem, o irmão conhece também, né? Surgiu um irmão nosso dizendo que apostasia era arrebatamento, quando a igreja seria afastada. E isso é um problema muito grande, porque nem mesmo dentro da linha pré-tribulacionista, os outros irmãos que pregam sobre isso falam que apostasia é arrebatamento, entende? Então aqui é um problema muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem usar qualquer vez que Paulo usou a palavra apostasia, e vocês vão perceber que Paulo nunca usou apostasia para falar de arrebatamento. Paulo usava a palavra apostasia para falar de afastamento da fé. Quando ele vai falar de arrebatamento, Paulo usa a palavra harpazo, né? Ser tirado para fora. Entenderam? Até porque ficaria um pouco confuso. Paulo chega num momento e ele... Se Paulo, que vai falar do arrebatamento, ele quisesse dizer nesse momento que primeiro haveria o arrebatamento e depois seria manifesto o anticristo, ele podia ter usado a palavra harpazo aqui. Porque é Paulo, ele usou na primeira carta, ele podia ter usado na segunda também. Mas quando Paulo usa a palavra apostasia, que ele já tinha usado em outras cartas para dizer que que o Espírito Santo estava dizendo que as pessoas apostatarão da fé, você vê que a mensagem não mudou, está falando de esfriamento, de afastamento das coisas de Deus. Tá? Então, independente da crença que a gente vai estudar nas próximas aulas, nós precisamos entender, quando Paulo fala de apostasia em nenhum momento da história foi tratado como arrebatamento, exceto agora por um expoente aqui no Brasil que começou a trazer essa visão dizendo que apostasia é arrebatamento, porque a palavra apostasia significa ser afastado também. Tá? Só que num contexto bíblico, a apostasia ela é separação, afastamento da fé. É como se fosse no sentido de separação de quem abandona o casamento ou de quem deserta de um exército. Então, entendendo isso, olha o que Daniel 7 vai dizer, e eu vou ler aqui Daniel 7 e Apocalipse 13, só para vocês verem como é interessante esse período da manifestação do anticristo e o que ele vai fazer. Daniel 7 diz exatamente o seguinte: e ele falará contra o Altíssimo. Então, quando o anticristo se manifestar, o que ele vai fazer? Ele vai falar contra ele vai se levantar contra Deus, contra o príncipe do exército. Ele falará contra o Altíssimo. Quando o anticristo se manifestar, o que mais ele fará? O texto diz que ele vai oprimir os seus santos. Quando o anticristo começa a oprimir os santos, o que é isso? Não é grande tribulação? A gente já vai falar disso daqui a pouco também. Ele tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí, gravem essa informação. Durante quanto tempo ele vai começar a perseguir os santos? E a Bíblia está dizendo que os santos vão ser entregues na mão desse personagem, desse chifre pequeno e tudo mais. Durante o quê? 3 anos e... Então, nós temos um período de 7 anos, como a gente vai ver no mapa daqui a pouco, mas o período de perseguição é um período de 3 anos e... Tá? Só para você já ir se localizando nas profecias. 1260 dias, ou 42 meses. Tá? Vocês vão ver vários termos que está falando do mesmo período. Então eu botei aqui Daniel, embora esse mapa a gente ainda vai estudar mais para frente, só para você entender que quando você lê Daniel, em Daniel vai aparecer aqui esses 4 animais, o leão, o urso, o leopardo, um animal terrível com 10 chifres, mas nesses 10 chifres, a Bíblia diz que 3 vão ser quebrados e aí vai surgir um chifre pequeno. Esse chifre pequeno aparece no capítulo 8, aparece no capítulo 9 como aquele que vai fazer aliança com muitos no início da semana,
E no capítulo 12 vai aparecer o mesmo período de um tempo, tempos e metade de um tempo, como sendo o período descrito como a grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Perceberam que tudo isso está alinhado? Se vocês olharem aqui em cima, ó, os 10 dedos, os 10 chifres, o chifre pequeno, o personagem que vai surgir, Daniel capítulo 11 também fala, eu não botei aqui, mas aparece. Todo esse período da história está todo alinhado no livro de Daniel, que é o período que o anticristo surge. E é depois disso, Daniel diz, né, que a vinda do Senhor não acontece sem que antes seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ao qual o Senhor matará por ocasião da sua vinda. Aonde que aparece isso? Aqui, ó. Você vai ver que o que vai destruir é uma pedra que vem e bate nos pés. No capítulo 7, o que vai tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos é esse tribunal que está se assentando, onde aparece o ancião de dias e o filho do homem vindo sobre as nuvens. E nos mais diversos textos, vocês vão ver que está havendo um livramento acontecendo depois da manifestação do anticristo. Olha o que diz Apocalipse 13, e aí eu vou fazer um paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz assim, ó: a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Tinha os pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aonde que isso vai aparecer, irmãos? Olha que paralelo lindo para quem gosta de comparar os livros da Bíblia e entender que tudo que Deus anunciou no Apocalipse já foi profetizado em algum dos profetas do Velho Testamento. Você vai ver exatamente isso, ó. Você vai ver um paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, você tem uma besta que está saindo do mar, e essa besta ela tinha corpo de leopardo, as patas de urso e a boca de leão, e tinha 10 chifres. Aonde que a gente vê isso? A gente vê lá em Daniel 7. Você vê aqui, ó, o corpo de leopardo estava aqui, ó, um animal que era o leopardo. As patas de urso, você vê exatamente em Daniel 7, um urso. A boca de leão, você vê exatamente a Babilônia, que era retratada como um leão. E os 10 chifres, você vê que estava sobre a cabeça daquele animal terrível. Vocês perceberam? Qual que é a diferença de Daniel 7 para Apocalipse 13? É que em Daniel 7, esses reinos estavam separados por causa do tempo. Mas em Apocalipse 13, está tudo numa besta só, porque está falando que no tempo da vinda de Cristo, esses reinos vão estar unidos em um só, no mesmo momento. Por isso que você vê em Daniel as bestas separadas, mas no livro do Apocalipse você vai ver elas unidas. Tá? E é dentre esses 10 chifres, tá? Dentre desses 10 chifres é que vai surgir o chifre pequeno, que vai ser chamado também em Apocalipse de 8º rei, de aquele que trama o mal contra o Senhor, e tudo mais como as profecias falam sobre ele. Então, vocês começam a perceber que tudo que a gente vê no livro de Daniel vai estar ligado com o livro do Apocalipse e tudo que vai surgir no tempo do fim? Então, eu tracei aqui um paralelo que depois vocês podem estudar em casa, só para vocês terem uma noção. Basicamente, vocês vão ver o seguinte: Daniel 7, vocês vão ver 4 bestas. Apocalipse, vocês vão ver uma besta só, mas que une nela todas as outras. Por quê? Em Daniel elas estavam separadas pelo tempo, mas no Apocalipse elas estarão todas unidas no mesmo tempo do fim. Daniel 7, você vê as 4 bestas subindo do mar. Em Apocalipse 12, você vai ver que elas também estão subindo do mar. Por quê, irmãos? Mar simboliza o quê na Bíblia? Isso aí, mar na Bíblia, você vai ver lá em Apocalipse 17, que mar simboliza povos, tribos, línguas e nações, entendeu? É como se ele dissesse que esses 10 chifres, esses 10 reis, inclusive o chifre pequeno, ele virá da união de povos, tribos, línguas e nações. Para vocês terem uma ideia, vocês vão ver assim, ó, que na besta de Apocalipse 12, eu botei 12, é Apocalipse 13, tá, irmãos? Apocalipse 13. Na besta de Apocalipse 13, você vê que ele tem as características de leopardo, de urso, boca de leão, o dragão vai dar o seu poder, o seu trono e autoridade. Quando você lê em Daniel 7, você vê as mesmas coisas. Leão, urso, leopardo, animal terrível. E detalhe, vocês viram a contagem das cabeças? Lá em
em Apocalipse 13, a besta tem quantas cabeças? 7, né? Vocês perceberam que nos 4 animais vocês também vão ver 7 cabeças? Você tem o leão com uma cabeça, o leopardo tem quantas cabeças? 4. Então vocês vão somar aqui, ó, leão, vocês têm o leopardo, já dá 5, aí vocês vão ter o urso e o animal terrível, 7 cabeças. Percebam que as 7 cabeças naqueles 4 animais são as 7 cabeças que estão lá depois em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Se vocês perguntarem o que são essas 7 cabeças, a gente vai estudar isso lá no livro de Daniel. Vocês vão ver que isso estava ligado aos 7 impérios que exerceram autoridade sobre Israel em algum momento. Isso está ligado ao Egito, à Assíria, à Babilônia, aos medos e persas, à Grécia e a Roma. Vocês têm 7 cabeças. O 8º, que é o que vai surgir, ele já está ligado a esse personagem que é o anticristo. Porém, olha só o que vai dizer Apocalipse 13 então. O que a besta vai fazer quando ele se levantar? E a gente sabe que isso está mais ligado agora à segunda metade da semana. O que ele vai fazer quando ele se manifestar? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio, exatamente. Ou os 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo que estava lá em Daniel 7. Tá? Ou Daniel 12. O texto está dizendo assim, ó, que ele vai ter poder para agir durante 42 meses. Que lá em Daniel 12 vai ser chamado no verso 1 de a grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. Percebam como a gente vai começar a ver conexões que mostram para nós uma cronologia dos eventos que estavam meio que espalhados na Bíblia, mas você vê os links de conexão, as conexões bíblicas, você começa a perceber uma cronologia dos eventos. Então é dito assim, ó, que ela abriu a boca para blasfemar a Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Eu vou comentar uma coisa aqui com vocês. Vocês já viram a teologia da prosperidade ou a teologia triunfalista, onde diz que é só vitória? Né? O cristão é só vitória. O que você está lendo aqui na Bíblia? A Bíblia não está dizendo que Deus vai permitir, por um curto espaço de tempo, eu acredito que até isso que está sendo dito quando a Bíblia diz que se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Tá? É como se o período era para ser uma semana, mas Deus diz assim, eu vou abreviar, vou deixar só os últimos 3 anos e meio, a primeira metade ele não vai ter poder para pisar. Né? Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai permitir que ele pise. E aí a gente vai dizer assim, tá, mas não parece mal da parte de Deus fazer isso? Mas você vê que não. Se você for olhar para a história da igreja, toda a igreja passou por tribulações. Na verdade, você olha para os 12 apóstolos, teve um que não foi morto, né, como um mártir, mas não foi por falta de tentativa, porque até João, eles lançaram num caldeirão de óleo fervente, né, e o cara não morreu, saiu de lá com ungido, parece. E aí foi exilado na ilha de Patmos, onde ele vai ter a revelação do livro do Apocalipse. Mas não foi por falta de tentativa, porque tentaram matar o cara, entendeu? Todos foram martirizados. Vocês sabem qual é o significado da palavra testemunha? Eu já falei para vocês, acho aqui, né? A Bíblia diz assim, ó, e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Qual é o significado da palavra testemunha? Mártir. Entendeu? A palavra testemunho fala de martírio. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu estou ungindo vocês e capacitando vocês por meio do meu Espírito, para que, se necessário, por causa da minha palavra, você ir ao extremo de morrer por mim. Que foi o que aconteceu com todos os apóstolos, o que acontece muitas vezes com muitos dos cristãos no decorrer da história, inclusive nos dias de hoje. Também a gente vê isso acontecendo em muitos lugares do mundo. Você pega a janela 1040, você pega a China, a Coreia, países mais comunistas também. Você vê que isso acontece até os dias de hoje. Muitos irmãos nossos são mortos. Não é a nossa realidade aqui no Ocidente ou no Brasil, então para nós muitas vezes soa estranho aos nossos ouvidos falar que você vai morrer pelo Evangelho.
Mas é só você pegar, por exemplo, um muçulmano quando se converte. Quem já viu a história de como é com os muçulmanos? Tá? Pô, eles são decapitados. E a própria lei do país diz, não pode matar. Entende? Então a gente tem ali muitos cristãos que até hoje morrem por causa do Evangelho. Então isso que a gente fala não é nada demais, pelo contrário. A Bíblia vai mostrar que as pessoas vão ser mortas por decapitação. Isso já dá até uma pista de quem é o exército que ele vai argimentar quando ele se manifestar. Tá? Mas olha só o que a gente lê. Ó. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Para quem diz assim, não, o anticristo ele vai agir só em Israel, né? Porque a Bíblia fala que ele vai se voltar também contra a Terra Formosa, ou seja, existe sim nas profecias um momento em que o anticristo ele está se voltando e o epicentro da perseguição está ligado a Jerusalém. Tá? Existem profecias, a gente nunca pode descartar isso ou separar. Muito menos querer espiritualizar, dizer que é com todo mundo. Mas você vai ver que a Bíblia ela também mostra que ele vai ter poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é como se ele tivesse poder sobre todos, nesse período de 42 meses, que é o período da grande tribulação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando a gente leu Daniel capítulo 7, 8, 9 não fala sobre isso, mas o capítulo 11, vocês vão ver que em todos esses textos, o que estava sendo dito? Que quando se levantar esse personagem, ele vai pisar aos santos, ele vai pisar o exército das estrelas, ele vai lançar por terra. Vocês percebem que isso é o que a gente falou lá há 2 aulas atrás, que ele vai pisar o átrio exterior também do tabernáculo. Então, a Bíblia, em vários textos, ela está mostrando para nós uma coisa: vai surgir um personagem que recebe os mais diversos nomes, chifre pequeno, o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição. Ou seja, quando a Bíblia diz um homem do pecado, está falando, vai se manifestar um homem. E detalhe, aqui eu tenho uma opinião minha também, né? Eu entendo pelas profecias que tudo que Jesus fez, o anticristo vai fazer, só que ao contrário. Da mesma forma como o anticristo, como Cristo se manifestou, e ele teve um ministério que durou 3 anos e meio, o anticristo ele vai se manifestar e ele vai ter um ministério que vai durar quanto? 3 anos e meio, 42 meses. Da mesma forma como Cristo, ele foi ungido com o Espírito Santo que desceu sobre ele lá no batismo, quando João Batista vai batizá-lo, a Bíblia diz assim que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e a partir daquele momento, a Bíblia vai mostrar que Jesus agora, com o poder do alto, ele começa a fazer sinais e prodígios. Você vai ver que com o anticristo não é diferente. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse que no meio da semana, um anjo, eu falo anjo, mas não estou falando de anjos de Deus aqui, né? Uma estrela vai cair do céu e ela vai ter a chave para abrir o abismo. E aí a Bíblia vai falar em Apocalipse de uma besta que sobe do abismo, bem no meio da semana. O que é isso? Da mesma forma como Cristo, né, começou o seu ministério ali de 3 anos e meio com o Espírito Santo descendo sobre ele, eu entendo que esse homem do pecado, o iníquo, ele também vai receber uma unção, mas não do alto, e sim de baixo, que sobe do abismo. E aí é que ele vai começar a fazer os sinais e prodígios. A Bíblia diz que o dragão dará o seu poder a ele, né? Assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, está lá em Atos 10, 48, Apocalipse 13 vai dizer que o dragão vai ungir a besta com o seu poder e autoridade e vai entregar o seu trono. Assim como Deus deu o seu trono ao Filho, você vai ver que Satanás vai dar o seu trono à besta também. Então, o mesmo tempo de atuação que Jesus atuou, vocês vão ver que é o tempo que o anticristo vai atuar, 3 anos e meio. Conseguem perceber esses paralelos? Nesse período, ele vai fazer algumas coisas. Ele vai blasfemar contra Deus,
vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai perseguir e matar os santos, mas ele também vai impor, e aqui a gente tem a besta da terra, né, que vai impor o que é considerado ou chamado de a marca da besta. Tá? Eu entendo que a marca da besta, é um pensamento meu, ela começa a ser implantada ainda no início da semana, o sistema. Mas eu entendo que a obrigatoriedade e o que vai gerar a perseguição e morte daqueles que não aceitarem é da metade da semana em diante. Tá? E aqui é discutível porque, como eu disse, a Bíblia fala do surgimento, ela não diz quando. Então aqui é uma opinião minha. Eu entendo que surge no início, mas que a obrigatoriedade vai ser da metade em diante e que é o que vai fazer com que muitas pessoas que não aceitarem vão ser perseguidas e mortas. Tá? Mas aqui, como eu disse, não há problema em pensar diferente disso, porque a gente tem que ser enfático naquilo que a Bíblia fala, naquilo que a Bíblia cala, a gente pode meditar. E então, a gente tem aqui, a manifestação do anticristo, que vai ser exatamente no início da semana, quando ele sela uma aliança, mas na metade, quando ele fizer cessar o sacrifício e a oferta, é o momento que ele começa a perseguição dos santos, que ele vai pisar aos pés, que ele vai galgar aos pés, e aqui é chamado de a grande tribulação. Até agora a gente viu basicamente esses eventos. A gente viu a manifestação do anticristo no início da semana, selando uma aliança com muitos. Vimos que na metade da semana ele se manifesta, aonde ele vai começar agora de fato a perseguir os santos, a pisar aos santos, a blasfemar contra Deus. Ele vai de fato se revelar quem ele é, e é a partir de agora que ele vai colocar tudo aquilo que a gente sabe, né? Inclusive a tão conhecida ou famosa marca da besta. Porém, a Bíblia vai falar que no final ele será o quê? Destruído. Então eu coloquei aqui como 11º evento nessa nossa série, nessa nossa lista, a destruição do anticristo, aonde vocês vão ver textos como, por exemplo, Daniel 7, vai falar para nós quando o anticristo vai ser destruído. Olha só. E eu continuei olhando até que foram postos tronos. Aonde que esses tronos aparecem? Para quem for estudar em casa, Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz, e tronos foram postos, e neles se assentaram a quem foi dada autoridade para julgar. Está aqui, até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça eram como a pura lã, o seu trono eram como chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então ouvi olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongado a vida até um certo espaço de tempo. Irmãos, o que esse texto está dizendo para nós até essa porção? Primeiro, o texto está dizendo que vai ser posto um tribunal para tirar o poder do chifre pequeno. Então a gente não pode confundir esse tribunal com o que vai acontecer do tribunal do trono branco depois do milênio. A Bíblia está dizendo aqui que livros foram abertos, porque nesse tribunal o chifre pequeno está sendo julgado, a besta está sendo morta. Que besta? Aquela besta que a gente falou pena agora, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. O seu corpo está sendo desfeito e ele está sendo lançado no fogo. Né? O que é o fogo? Lá em Apocalipse vocês vão ver o lago de fogo. A besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. Perceberam como existem essas comparações, essas conexões bíblicas? Então Daniel 7 continua dizendo: eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino.
O que está sendo narrado aqui? O período da grande tribulação, onde o chifre pequeno estava perseguindo e matando os santos, até que veio o juízo, tirou o poder do chifre pequeno, vai dar aos santos que estavam sendo perseguidos, e esses vão possuir o reino. Que reino é esse? O milênio, o reino milenar. Entenderam? Veja como Daniel está sendo muito claro em todas as coisas, até mesmo quando ele diz que esse personagem vai ser lançado no fogo, porque Apocalipse vai dizer isso também, que ele vai ser lançado no fogo. Então o texto diz assim, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e tirarão o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aonde que a gente vê esse cumprimento? Lá no livro do Apocalipse. A Bíblia diz assim às 7 igrejas: ao que vencer, olha só o que é dito, ao que vencer, ele diz, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, e receberá um cetro, né? E vai reinar comigo com um cetro para reger as nações. O mesmo que é dito sobre Jesus, que ele regeria as nações com cetro de ferro, é dito lá às 7 igrejas, que ao que vencer, receberá um cetro para reger as nações junto com Cristo. Aonde que isso vai se cumprir? Lá no milênio, no reino milenar. Então vocês começam a perceber que está sendo mostrado para nós agora que esse chifre pequeno, ele vai ser destruído por ocasião da vinda de Jesus, ou quando esse tribunal, aonde até mesmo tronos estão sendo postos, e outro trono, que é o trono do ancião de dias, está sendo posto, é nesse tribunal que o poder é tirado do chifre pequeno, entregue aos santos. Aonde que isso também acontece? Lá no toque da 7ª trombeta. É dito assim, e os reinos do mundo, lembra os reinos das 10, dos metais que estavam lá na estátua de Daniel? Os reinos do mundo passaram a ser agora do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aqui é dito, será um reino eterno, um domínio que jamais passará. Conseguem? Gente, eu sei que muitas vezes é muito texto bíblico, principalmente talvez para quem não conhece muito, pode dar um nó, mas quando você for assistir em casa, você sentar para meditar, e você começar a ver essas conexões, vocês vão ver como isso é maravilhoso, você vê que a Bíblia está toda conectada. Por exemplo, eu citei Daniel 7, mas eu podia citar em todos eles, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, todos esses textos estão dizendo a mesma coisa. Vai se levantar um personagem, um chifre, um rei, alguém, e ele vai ser destruído. Daniel 7 diz que é quando um tribunal for posto. Daniel 8 diz assim, que vai se levantar um rei feroz, de semblante, que será entendido em adivinhações, se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele receberá o poder do dragão, o poder de Satanás, né? Então não é pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará com o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão ele será quebrado. Perceba que está dizendo que não é por meio de mão humana. Essa expressão, sem mão, vai aparecer em outro lugar do livro de Daniel. Quando a gente vê isso aí, a pedra, que ela é cortada sem o auxílio de mão e é lançada nos pés da estátua e desfaz os reinos desse mundo. Quando a Bíblia fala da pedra, que ela é cortada sem auxílio de mão, ela está falando que é um ato divino, vem da parte de Deus aquele juízo. Aqui a mesma coisa, está dizendo que sem mão ele vai ser cortado. A mesma mão que vai estabelecer aquela pedra, mão de Deus, é a mesma mão que vai tirar esse chifre pequeno, ou esse personagem, esse rei, do decurso da história.
Daniel 9, o texto que a gente leu no início, diz assim, ó, que ele vai fazer uma aliança com muitos, no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, sobre as asas da abominação virá o assolador até a consumação. A consumação é a vinda de Cristo, irmãos. E é dito, o que está determinado vai ser derramado sobre esse assolador. Daniel capítulo 11 diz, e este rei, ele fará conforme a sua vontade, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado vai ser feito, e o que está determinado sobre ele é o fim dele. A gente vai ver isso nos outros capítulos. 2 Tessalonicenses 2, que a gente leu também já esse texto, diz assim, ó, agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo ele seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio ele seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, pelo assopro da sua boca, ele aniquilará no esplendor da sua vinda. Quando que o anticristo vai ser destruído? Por ocasião da vinda de Cristo, né? Eu citei para vocês, da onde que Paulo tirou essas revelações? Lá de Isaías 11, olha o que é dito em Isaías 11, que com o sopro do seu lábio ele matará o ímpio. Tá? Eu poderia ler todo o capítulo, mas a gente sabe que a leitura às vezes toma muito tempo, e eu ainda queria falar da grande tribulação, então eu só quis mostrar para vocês alguns textos que mostram a destruição do anticristo depois daqueles 42 meses, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, tá? Apocalipse 19 diz assim, ó, Apocalipse 19, para vocês lembrarem, é aquele texto que vai falar para nós da vinda de Cristo, montado num cavalo branco. Então vocês já começam a alinhar outras profecias ao momento que Jesus está vindo e que ele vai destruir esses exércitos. Olha só o que é dito em Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Quem é a besta? Está falando do anticristo. Quem são os seus exércitos? Está falando daqueles 10 chifres, 10 dedos, 10 reis, que são reis de nações. Eles estão querendo se reunir num lugar. Que lugar é esse? O Vale do Armagedon, né? Eles estão ali para fazer o quê? Pelejar contra aquele que está vindo montado no cavalo e os seus exércitos. Quem está montado no cavalo? Jesus. Quem são os exércitos que estão acompanhando Jesus? A igreja que havia sido arrebatada, mas que está voltando com Cristo nesse momento. Então vocês começam a perceber como a Bíblia ela vai montando um cenário para nós. E o que vai ser dito agora? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia sinais, e que enganou os que receberam um sinal na testa e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde em enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da sua boca, daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram sobre as suas carnes. Percebeu o que está sendo descrito aqui, irmãos? A vinda de Cristo, junto com os santos, e a destruição do anticristo, que antes pisava os santos, mas que também estava reunindo um exército para se voltar não só contra os santos de Deus, mas também para se voltar contra o príncipe do exército. Está aqui o príncipe do exército, agora ele vai vir, e da mesma forma como o anticristo, ele estava atribulando os santos, perseguindo, prendendo, matando a espada, você vai ver agora que quando Cristo vem, ele vai dar a mesma punição, e eles serão mortos à espada. Mas a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Então você começa a ver como está tudo conectado, tudo que você vê lá em Daniel, falando que o fim que lhe está determinado será derramado sobre o assolador, que isso virá, mas sem o auxílio de mãos, porque é um ato divino, não é um ato humano, não é homem que vai tirar ele do poder, é o próprio Deus quando estabelecer o seu juízo. E lá em Daniel ainda diz uma coisa interessante, que a besta foi desfeita, o chifre pequeno é lançado no lago de fogo, mas o resto da besta recebe mais um espaço de tempo. Esse espaço de tempo fala de nações entrando para o milênio, irmãos. Tá? Que a gente vai ver isso na aula que vem, né? Quando a gente for falar de milênio. Mas só para vocês conectarem.
Quando a gente fala da besta, não está dizendo que todos eles foram lançados no lago de fogo. Está dizendo que o corpo foi desfeito, o anticristo é lançado no lago de fogo, mas até mesmo entre a besta, alguns vão entrar para o milênio. Por isso que no final do milênio você tem Gog e Magog. Quem são essas nações que estão sendo enganadas? Eles entraram daqui, tá? Mas isso a gente fala a aula que vem para não confundir demais, tá? Então, aqui a gente tem exatamente isso, ó. A ascensão do anticristo no início da semana, quando ele sela a aliança, a manifestação dele na metade da semana, quando ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, vai blasfemar contra Deus, vai perseguir os santos, mas nós temos também a destruição dele, exatamente aqui, ó, por ocasião da vinda de Cristo, onde a Bíblia diz que o próprio Senhor vai destruí-lo por causa da sua vinda, com a manifestação, com o sopro da sua boca. Então perceberam? É uma linguagem profética, né? Claro que aqui a gente não pode literalizar tudo e dizer que Jesus vai só assoprar. Né? Pode ser que seja, pode, mas a Bíblia está usando uma linguagem profética para falar do tempo que ele vai ser destruído, tá? Por exemplo, em Apocalipse vai ser dito que ele é lançado vivo no lago de fogo. Tessalonicenses diz que ele está sendo morto. E aí, existe contradição? Ele está sendo morto ou ele está sendo lançado vivo? Quem pode responder isso? A Bíblia vai dizer que o lago de fogo é chamado de a segunda morte. Entenderam? Então, quando é lançado no lago de fogo, é porque ele está sendo morto. O lago de fogo é chamado de segunda morte, tá? A gente vai falar sobre isso na aula que vem, tem ali segunda morte também, tá? Então, gente, por fim, para a gente finalizar, vocês veem que esse período da manifestação do anticristo era o que estava sendo anunciado por Deus como um período chamado de o quê? A grande tribulação. Por que é importante a gente... Eu quero finalizar dessa forma porque daí o assunto fica todo amarrado dentro da mesma aula. Manifestação do anticristo, o período que ele faz aliança, que ele quebra o sacrifício, que ele pisa os santos, que ele blasfema contra Deus, quando ele se volta contra o príncipe dos exércitos e quando ele está sendo destruído. Esse período, ele vai ser chamado de a grande tribulação.